Em 2010 que eu conheci praticamente a verdade, veio para mim. Então eu tive 3 anos e meio para aprender. O que eu pedi para o nosso pai? 7 anos. 3 anos e meio para mim aprender, para mim poder passar para as pessoas. Senão eu não ia aprender nunca. E não teve nenhum homem nessa terra que me ensinou. Ninguém me ensinou. Ninguém. Eu digo para os irmãos, ninguém nunca chegou para mim, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu nunca precisei aprender, ninguém nunca me ensinou. Então quando eu cheguei naquela época, eu precisava chegar um jeito no Brasil. Eu precisava ir no Brasil e dar um jeito de chamar a atenção. Porque, para mim, a América do Sul era o último lugar que eu tinha que ter ensinado. Era um lugar que, como o pai, o Messias dizia, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Os primeiros são os judeus, vão para o último da fila. E a América do Sul, a última língua, vem praticamente, a última língua, se eu não me engano, é o português. Foi América do Sul e o espanhol, porque é uma, vamos dizer, é uma sobra do latim. Então a última língua praticamente, não tenho certeza, mas praticamente é o português. Então eu vi, são 4 continentes. O Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. O Ocidente, o Messias, os apóstolos fizeram, e os profetas. E os apóstolos fez uma parte da Europa, o Ocidente. Então o Oriente e o Ocidente já estava pronto. Os profetas já tinham ido lá. O Messias foi em todos os lugares. Ele foi no Egito, foi no Líbano, foi na Síria, foi no Iraque, foi em vários. Naquela época era a Síria, né? Vamos dizer, o Oriente Médio. Ele foi em todos aqueles lugares. Na Arábia, todo aquele lugar da região do Oriente Médio, ele foi. Foram 3 anos e meio de ensinar. E os apóstolos continuaram, e aí os apóstolos também foram para o Ocidente. Então ficou faltando o Norte e o Sul. América do Norte e América do Sul. E na minha visão, como eu nasci no Brasil e estava fora dele, era ali que eu tinha que ir. Porque foi ali que eu aprendi algumas coisas. Quando eu saí daí, quando eu era criança, eu vi algumas coisas que aconteceram e eu sabia que um dia eu ia ter que voltar. E aí o que eu fiz? Eu fiquei muitos anos fora do Brasil, muitos anos. E aí eu precisava de um jeito de ir no Brasil, uma ponte, para chegar em vocês. E aí eu sabia que todo mundo ia me chamar de louco, ia me chamar de doido. Eu sabia disso. Mas ainda eu estava verde naquela época ainda. Eu tinha acabado de chegar, eu recebi. Quando aconteceu tudo na minha cabeça, eu estava indo de Londres para Manchester. Foi mais ou menos em 2010, eu não lembro a data certa, mas foi em março de 2010. Eu estava subindo de Londres para Manchester. Para mim, o mundo mudou naquele dia. Eu tinha 33 anos e mais ou menos acho que 6 meses na época. Foi a mesma idade que minha mãe me teve, 33 anos e mais ou menos 6 meses. É como se fosse assim, eu nasci quando minha mãe tinha 33 anos e meio e morri quando eu tinha 33 anos e meio. Nesse dia que aconteceu tudo isso, eu nunca tinha ido na religião, nada. Mas eu sei que quando eu parei, eu estava em Londres ainda, eu parei num posto de gasolina. Eu estava de moto na época ainda, de moto. Eu parei num posto de gasolina, enchi o tanque da moto, aconteceu alguma coisa na minha mente. Então, sabe, aconteceu alguma coisa, começou a vir. É como se tivesse um computador mandando. Sabe quando você vai imprimir uma página, o computador manda o que está escrito no computador para a impressora? Foi o que aconteceu. Nenhum homem nessa terra me falou nada. E nesse dia, era mais ou menos 2 da tarde, ou 1 da tarde mais ou menos, que é mais ou menos 4 horas de Londres até Manchester. Eu liguei a moto. E foi isso. O computador foi como se fosse imprimindo na minha mente. Foram 4 horas e meia mais ou menos de Londres até Manchester. Eu não sei como cheguei. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu saí de Londres. Depois eu cheguei em Manchester mais ou menos às 5 horas da tarde, quase 6 horas. Quando eu cheguei lá, eu saí daqui de Londres e cheguei lá em Manchester. Eu não sei como eu cheguei, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que aquela coisa veio na minha mente. E naquele dia, eu comecei a contar para as pessoas o que estava acontecendo. Todos me chamaram de louco. Todos. Nenhum. Eu não tive apoio de ninguém. Ninguém me apoiou. Eu fui chamado de louco por todos. E aí eu parei e falei, peraí. E aí começou a vir coisas na minha mente. E eu falei, poxa, eu tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas não desse jeito. Vi umas coisas na minha mente, e eu falava assim, peraí, o que é isso? Eu falei, eu vou lá ver. Aí eu peguei a Bíblia, e abri uma Bíblia que minha mãe tinha me dado, ela é de 1985, mais ou menos, 1980, dessa parte mais ou menos. E aí eu nunca tinha, praticamente, eu tinha estudado, mas não do jeito que eu tinha visto naquele dia, o que aconteceu comigo. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei, daquele dia, aí eu falei, falei pro pai assim, falei assim, pai, ou eu tô doido,
ou eu tô totalmente louco, ou o que você tá me passando é uma coisa de outro mundo. Como que eu vou falar isso pro povo? Você tá achado de louco por todo mundo. E aí então eu falei assim, eu preciso de um tempo para me aprender. Eu nunca tive, assim, ensinado as pessoas, nunca tinha falado com as pessoas, nunca tinha feito vídeo. Então naquele dia lá aqui em Londres, quando eu estava subindo para Manchester, quando eu cheguei lá em Manchester, eu falei, 4 horas. Eu não lembro o que aconteceu no caminho, eu sei que eu liguei a moto em Londres e cheguei em Manchester 4 horas depois. Não sei como eu cheguei lá, com tudo isso na mente. Eu voltei para casa e comecei a contar para as pessoas. Todo mundo me chamou de louco. Mas tudo bem. Eu falei assim, ó pai, eu preciso de 7 anos. 3 anos e meio para mim e 3 anos e meio para mim poder ensinar as pessoas. Passar o pão da vida para as pessoas. Para mim não cometer erro. Então de 2010 até 2013, mais ou menos, até a hora que o Francisco chegou, eu só usei o Apocalipse. Só o Apocalipse. Não falei de nada mais. Usei o Apocalipse, comecei a Bíblia de trás para frente. Tanto é que eu não falo mais de Apocalipse. Porque tudo que eu tinha que falar de Apocalipse eu já falei. Tudo tá aí. As pessoas que quiserem ver os vídeos de Apocalipse, tá lá. Eu disse tudo que eu disse que vai acontecer no Apocalipse. Não tiro uma palavra. É real. E aí, eu falei, agora eu preciso ir no Brasil, porque eu sabia que era a América do Sul, era o lugar que eu tinha que levar. Falei, eu tenho que arrumar um jeito de levar conhecer as pessoas lá, e nunca tinha falado com ninguém assim, em palestra, nada. E aí eu assisti os vídeos do irmão Rubens e falei assim, é a ponte. Eu vou usar, assim, o irmão Rubens, eu vou lá em São Caetano, eu tava, se eu não me engano, em Londres no dia, e aí eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu fui para o Brasil. Eu vi o dia que ia ter o hangout lá, a palestra lá em São Caetano, eu preparei as coisas aqui em Londres, eu tive que ir nos Estados Unidos, fui nos Estados Unidos e Nova York, de Nova York eu fui para São Paulo. Cheguei lá, fiquei quietinho no fundo, só escutando. E aí, como um louco desvarado, quando me deu uma oportunidade de falar, falei tudo. Escrevi na lousa lá, falei as coisas, e o povo ficou tudo assustado comigo. Nessa época, se eu tivesse falado que Moisés era o diabo, eles tinham me batido, tinham me colocado para fora. Então o que eu fiz? Coloquei os panos na mesa e falei, deixa eu falar só de Apocalipse, mas o básico de Apocalipse. Peguei a Bíblia, pensei comigo, se eu começar falando de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eu vou quebrar todo esse trabalho. Então o que eu vou fazer? Começar de trás para frente. Vamos começar de Apocalipse, agora que o movimento agora é só Apocalipse, que o Papa vai sair, que não sei o quê. Falaram que eu disse que o Papa ia levantar do colchão, eu nunca disse isso. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo jogou a culpa em cima de mim, ó, saíram fora, todo mundo tinha que achar um ovinho para maiar. E era eu. E eu fiquei quieto, falei, tudo bem, deixa eles falarem o que quiser. Eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. É necessário que a gente conheça as pessoas que estão em nossa volta. E aí o que eu fiz? Deixei acontecer tudo aquilo, quando o Francisco chegou, eu fui lá na palestra em São Caetano, falei sobre o Apocalipse, nunca mudei nada, tudo que eu falei lá vai ser até o dia que acontecer. E aí, depois disso que eu fiz a palestra, eu abri um canal no YouTube, e aí o que eu fiz? Fui lá para a Turquia, nos lugares onde os apóstolos passaram, que chamavam igreja, que era o casa das pessoas. As pessoas iam de casa em casa. E aí eles falavam assim, aqui não tem nenhuma igreja, de Coríntios, é mentira. Eu comecei a chamar a atenção das pessoas para isso. Eu sabia que era a América do Sul. Mas eu tinha que, primeiro, que eu pedi para o pai 3 anos e meio para mim aprender. E quando eu fiz essas viagens lá nos lugares onde os apóstolos passaram, isso, cada vez que eu chegava na cidade, minha mente abria mais. Eu via as coisas como se fosse real.